This call is now being recorded. Good morning, first year. Bom dia, primeiro ano. Vamos dar início agora à nossa aula da terceira semana, ok? O pessoal ainda está chegando, mas vamos começar. Para iniciar, eu queria deixar um pedido aqui, né? Não para vocês que fazem as atividades via o Google Classroom, mas para os alunos que pegam a atividade impressa lá no Getúlio Vargas. Gente, por favor, primeiro, coloquem o nome de vocês e a turma. Eu fui finalizar as correções aqui das tarefas da segunda unidade que chegaram a semana passada para mim, e é um sem número de atividades sem a turma. Aí eu preciso pegar o nome do aluno e procurar nas 3 turmas de primeiro ano, é o caso aqui, procurar nas 3 turmas de primeiro ano para ver se está no A, no B ou no C. A gente coloca o nome completo, coloque a turma, por favor, para facilitar. E outro pedido, vocês perceberam que os formulários, o roteiro vai com a atividade impressa, com espaço para preenchimento. O pessoal preenche uma folha de caderno, responde numa folha de caderno e grampeia, né? Às vezes nem grampeia, a folha de caderno se perde no meio do... ele se identifica no formulário que eu mando, né, impresso, e aí preenche uma folha de caderno e põe dentro. Às vezes grampeia, às vezes não grampeia. Daí a pouco essa folha se solta. E no que essa folha se solta, eu fico completamente perdido sem saber de quem é. Então, por favor, preencha o formulário que está sendo enviado, certo? Tanto é que as que estão me chegando agora sem nome e folha solta, que não está identificada, eu não corrijo. Eu não estou corrigindo, a pessoa está ficando sem atividade. Mas vamos lá? Deixa eu projetar aqui para vocês uma janela. Vamos conversar com o nosso caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. Yasmin também chegou na sala agora. Pronto, tá aí. Nós vamos começar a nossa quinta trilha, né? Trilha 5. O tema é compreender frases e responder algumas perguntas em inglês. Vamos ao nosso ponto de encontro. O ponto de encontro diz assim: Hello, student. Esta é a primeira trilha da segunda unidade. Na verdade, para a gente, essa é a segunda trilha, né? Porque a gente não finalizou o caderno de apoio da primeira unidade, e aí a gente a gente finalizou ele na segunda semana da segunda unidade, no caso de vocês, né? Então, aqui agora nós vamos para a primeira trilha do caderno da segunda unidade. E vamos continuar o percurso sobre a língua inglesa. Por isso, é bom contar com a sua participação novamente. Esta aula foi elaborada com todo cuidado para que você possa compreender frases e responder a algumas perguntas em inglês, a fim de que você passe a gostar ainda mais da língua estrangeira moderna e avance nas suas aprendizagens e conquistas. No decorrer deste nosso trajeto, você irá estudar as saudações, soletrar letras, aprender números e observar como a língua inglesa é necessária para entender mais ainda sobre o mundo globalizado. Aí nós temos aqui um aperto de mãos, né? Um aperto de mãos entre duas pessoas de etnias diferentes. E vamos para o nosso botando o pé na estrada. Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, eu quero lhe fazer algumas perguntas. E aí eu gostaria que vocês ouvissem e refletissem a respeito dessas questões. Você costuma cumprimentar as pessoas na rua? Qual o idioma mais usado na internet para você? Você deseja bom dia aos seus pais? Eu creio que sim, né? O idioma mais usado na internet aqui para a gente, que a gente utiliza, é o português, mas é bem recheado de palavras em inglês. Quem faz uso da internet se relacionando com pessoas de variados lugares do mundo, provavelmente faz mais uso da língua inglesa. Mais questões aqui.
É necessário saber inglês para trabalhar no aeroporto? Sim ou não? Essa questão é meio delicada, porque dependendo da função que você exerça no aeroporto, sim, é extremamente necessário. Em compensação, tem outras que nem tanto, né? Eu vou dar um exemplo. Se você trabalha na alfândega, né, verificando bagagens e tal, de um aeroporto internacional, é bem possível que você tenha que fazer uso da língua inglesa, né? Você não vai aprender a falar mandarim, que é o chinês, para falar com um chinês vez por outra. Você não vai aprender a falar francês para falar com um francês vez por outra. Então, você aprende uma língua que você pode usar com todo mundo, né? Então, nesse caso, seria interessante o inglês. Se você vai trabalhar no restaurante do aeroporto, na lanchonete, também necessário. Mas provavelmente outras funções não tenha tanta necessidade assim. Você já disse boa noite para o ou a jornalista ao final do jornal na TV? Não sei a que ponto de loucura a gente possa estar, né? Mas distraído, às vezes, você pode ser capaz de fazer isso. Well, para caminhar na trilha comigo, anote as suas respostas e reflexões no diário de bordo. Let's continue. Não precisa fazer anotação, basta pensar nessas questões, tá bom? Lendo as paisagens da trilha. Essa imagem remete ao fato. Essa imagem remete ao fato de conhecer e cumprimentar uma pessoa. Vale lembrar que, devido à pandemia do Covid-19, não é necessário o toque entre as pessoas. A saudação é uma maneira de mostrar afetividade, respeito e educação para com o próximo, e é usada no mundo todo, abrangendo todas as áreas de relacionamento: familiar, trabalho, escola, vizinhança e etc. Assim, vamos estudar cumprimentos em inglês para que você possa expressar frases usadas por milhares de pessoas em vários países. Aqui agora nós temos esse texto está disponível nesse link aí, né? E aqui agora nós temos alguns cumprimentos. Esse da figura um, se eu não estou enganado, esse ator é Eduardo Limoy. Ele um dos atores famosos, né, da série de filmes Star Trek, né? Esse cumprimento aí era o cumprimento que ele era de um outro planeta e tal, e usava esse cumprimento durante as cenas dos filmes. No número 2, nós temos também uma outra forma de cumprimento, esse mais usado por asiáticos, né, que é se curvar frente às outras pessoas. Eles não usam, asiático normalmente não usa aperto de mão. Dizem que se um chinês, um japonês, no momento de cumprimento apertar sua mão é porque ele considera demais, porque normalmente o cumprimento é esse, né? Um leve curvar de corpo, de cabeça, já é o bastante. E na figura 3, nós temos ali agora o cumprimento que ultimamente está sendo usado, né? Que é o toque de cotovelos. Lembrando que as pessoas também fazem uso agora, né, para não dar o toque de mão, para não pegar na mão, esse toquezinho dos punhos fechados, né? Também está sendo utilizado. Analise as imagens acima, observe o que as pessoas estão fazendo e, com base nelas, responda as perguntas no seu diário de bordo. Bom, novamente, eu vou solicitar a vocês que apenas pensem a respeito, né? Vocês podem ir respondendo aí verbalmente mesmo em casa, não tem problema. Lembrando que quem entrou depois na sala de aula, dá um pulinho lá no chat e escreva a palavra aqui para registrar a presença de vocês, tá bom? As questões são as seguintes. Todos os países usam os mesmos tipos de cumprimento? Não, né? Você costuma apertar as mãos ou beijar uma pessoa ao conhecê-la?
Nós brasileiros costumamos fazer isso. Europeus, americanos, asiáticos, normalmente não. É apenas um aperto de mão. Alguns lugares na Europa se usa beijar as pessoas, inclusive o beijo no rosto. Até os russos, por exemplo, os homens têm esse cumprimento também, né? Não só homem com mulher, mas homens com homens também. É um aperto de mão e um beijo no rosto. Você ouviu falar na saudação Namastê? Né? Você consegue fazer facilmente o cumprimento demonstrado na figura 1? A figura 1 é essa aí do ator que eu falei, né? Que é esse movimento aqui. Ó. Vocês conseguem fazer? Eu faço porque eu era fã de Star Trek. Né? Gostava muito de assistir o Jornada nas Estrelas. Aí aprendi a fazer. Ah, os brasileiros gostam do toque ao se cumprimentar? Muito. Né? Brasileiro, quando conhece alguém, é aperto de mão, abraço, beijo. Né? Nós somos bem afetivos, digamos assim, né? Calorosos nos nossos cumprimentos. Explorando a trilha. Opa, peraí. Agora, indique qual dessas perguntas mais chamou a sua atenção. Bom, mas só passar. Não preciso, não. Explorando a trilha. Após a observação do tópico da aula, vamos continuar nesse trajeto a partir de vocabulários, expressões de saudações e números em inglês. Vamos ver as saudações, são os chamados greetings, né? Aqui eu não vou ler a tradução, ok? E vocês, quem quiser, pode ir repetindo aí em casa, tá bom? Nós temos good morning, good afternoon ou good afternoon, ok? Para o boa noite, é bom que fique claro, nós temos dois modelos, duas formas de usar. Uma é para quando você encontra alguém, quando você chega a algum lugar, que é o good evening, e outra para quando você vai embora, que é o good night, ok? Nada de chegar nos lugares ou encontrar alguém, good night, você não está se despedindo, você está encontrando a pessoa ali naquele momento. Então vamos lá, good evening, good night, aqueles mais simplesinhos, né? Hi, hello. Temos o how are you? How are you? Fine, fine. Um agradecimento, né? Thanks, thanks. E aí nós temos thanks, thank you very much. Então, qualquer um desses três pode ser utilizado. Eu tive um professor de inglês que dizia assim: thanks, você está agradecido. Thank you, você está muito agradecido. Thank you very much. Você está tão agradecido que se você pudesse, você faria qualquer coisa para recompensar a pessoa. Então, ele dizia que são os três níveis de agradecimento, né? Se você está só agradecido, thanks. Você ficou muito agradecido por aquilo, thank you. E se você está agradecido por demais, assim, algo fantástico, thank you very much. Depois nós temos o goodbye. E aí algumas perguntinhas, né? What's your name? Vocês conhecem a frase. A resposta, my name is, no meu caso, my name is Luciano. É um prazer em conhecer você, nós temos o nice to meet you, que é usado naquele sentido. Um diz nice to meet you, o outro responde nice to meet you too. Assim, é um prazer conhecê-lo, não, prazer é todo meu. E o até amanhã, see you tomorrow. Esse see you, ele é dito assim, vejo você. E aí você pode dizer qual como é que você pode utilizá-lo, né? Então, por exemplo, see you later, eu vejo você depois. See you tomorrow, vejo você amanhã. See you next week, vejo você a semana que vem. See you next class, vejo você na próxima aula. E por aí vai. Você pode fazer adaptações ao see you, contanto que você entenda que o que você está dizendo para a pessoa é te vejo, e aí quando você é que vai regular a frequência aí, ok? Números, nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, e aí começa os teens, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Os teens são os números referentes às idades da adolescência, né? 13, 14, 15 até 19. Mas aqui eles só mostraram até o 12. Se eu não estou enganado, na próxima aula do WhatsApp, nós veremos também alguma coisa em relação a números. Resolvendo os desafios da trilha. Após analisar o vocabulário, as expressões de saudações e os números, vamos ver se você conseguiu de forma fácil compreender a trilha 1. Agora é a vez de responder, agora é a vez de você responder em inglês algumas perguntas pertinentes ao assunto. Veja só, essa atividade essas perguntas que eu vou mostrar aqui agora, elas são da tarefa da semana de vocês, tá certo? Então, vocês vão ter que respondê-las lá no formulário do Google, ou para quem pega em casa, vão pegar aquela fichinha e preencher. Então, nós temos aí as perguntas. Como você pergunta o nome de uma pessoa? E aí vocês vão ter que colocar a frase em inglês que você usa para isso. Deu para entender? Então, como você pergunta o nome de uma pessoa? Desculpem. What's your name? Já respondi o primeiro, né? Então, é assim que é para responder. Então, a pergunta está aí, você coloca a frase em inglês referente. Olha a outra. Quantas vezes você escova os dentes por dia, ao dia? Então, aí, dependendo, por exemplo, Maria Clara vai dizer assim, eu escovo os dentes 10 vezes ao dia. Então, Maria Clara vai colocar que número em inglês? Responda aí, Clara. Abra o microfone aí e responda em inglês 10 vezes. Eu estou olhando para a foto dela, mas não sei se ela está na sala, né? Resta saber se está atenta. Então, deu para entender quantas vezes você escova seus dentes ao dia. Então, você vai colocar o número em inglês, tá? Ok? Não é escrever o número, o algarismo, é a palavra. Tá? Então, se é uma vez, one. Se é 10 vezes, 10. E por aí vai. O que falar ao encontrar seu vizinho pela manhã? Abriu o portão de casa, saiu e encontrou o vizinho. Em inglês, o que você diria a ele? Coloque aí a frase. Quantas pessoas moram com você em casa? Estão observando que algumas questões aí, elas são comuns. Todos vão usar do mesmo jeito. E outras são bem particulares, né? Deus, provavelmente tem aluno aqui que moram 3 pessoas na casa, tem outros aqui que tem 5, tem outros que pode ter 10, 12, e aí vai. O que você deve falar ao conhecer uma pessoa? Conheceu alguém, o que você deve dizer? Quantos professores você tem na escola? Não precisa ser um número exato, não. Aproximadamente, aí você faz uma conta rápida e coloca lá em inglês o número. Que palavra você usa para agradecer por algo? Então, quando você vai agradecer algo, qual palavra você usaria em inglês para fazer isso? Bom, espero que tenha ficado claro, porque vocês vão fazer essa atividade como tarefa da semana. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Now, here we are. Agora chegamos aqui. Nessa trilha, você vai elaborar em inglês um simples diálogo entre duas pessoas se conhecendo. Dê nomes a elas e use as saudações aprendidas. Anote no caderno todas as frases e mostre às pessoas como é simples criar um diálogo na língua inglesa. Na verdade, vocês vão criar um diálogo, também é a outra atividade da semana, tá? Imagine que você encontrou alguém, então dê nome a outra, use seu nome e dê nome a outra pessoa, e aí estabeleça aquele diálogo de quem se encontrou e está se conhecendo naquele momento, tá? Ou se você quiser simular um diálogo, poxa, eu já conheço alguém, então vou só, oi fulano, tudo bem? Tudo, como é que você está? Eu estou bem. E você, eu estou ótimo. E aí você sumiu, o que foi? Não, você sabe, sem poder sair nesse negócio de pandemia e tal. É um diálogo entre duas pessoas que se encontraram. Pode ser duas pessoas que estão se conhecendo naquele momento, ou podem ser duas pessoas que já se conhecem. Fica a critério de vocês. Contanto que uma seja você, coloque lá seu nome, e outra pessoa pode ser qualquer um. Colega de sala, um vizinho, um parente,
sei lá. Fica aí a critério de vocês, a escolha de vocês. Now, it's up to you. Get your hands dirty. Agora é com você. Mão na massa. Interessante essa expressão. Get your hands dirty. Dirt é sujo, é sujar, né? Então, pôr a mão na massa é sujar as mãos, né? É trabalhar, é fazer algo. Relembrando, quem entrou na sala por último, vá lá no chat e escreva a palavra aqui para registrar a frequência, tá bom? 7. A trilha da minha vida. Agora você se depara com um convite meu para escrever uma experiência a respeito da língua inglesa. Pense em um evento mundial em que esse idioma é usado. Indique que evento foi esse e explique por que você o escolheu. Não há necessidade de fazer essa atividade, tá bom? As 2 da semana eu já até expliquei quais são. 8. Proposta de intervenção social. Como indiquei nas trilhas da unidade 1, uma maneira muito boa de memorizar palavras na língua inglesa é por meio da visualização. Você pode ajudar sua mente a aprender mais palavras e também ajudar outras pessoas no aprendizado desse idioma. Escreva as saudações e os números apresentados nessa trilha em inglês, com letras graúdas, né, grandes, em folhas de papel. E abaixo delas, palavras ou frases. Escreva as suas traduções. Coloque esses papéis na porta do guarda-roupa e deixe por 6 dias. Após esse tempo, retire os papéis e pergunte a algum familiar se ele ou ela lembra a tradução da frase que você vai mostrar. Good morning, good afternoon, good evening, bye bye, goodbye, see you later, see you tomorrow. São essas as expressões. Se a experiência for positiva, faça com mais frases e mais pessoas. Se a pessoa não lembrar o significado, repita a experiência. Seja criativo e não perca a oportunidade de ajudar as pessoas a aprenderem esse idioma. Bom, isso aí é uma coisa que vocês podem escolher ou não fazer em casa, tá bom? Não é de obrigação, não. É uma técnica até interessante. Como eu disse na aula de sexta, como eu disse na aula de sexta-feira, existem algumas técnicas variadas aí, cabe a você verificar qual a que mais se adapta a você, né? Algumas sugestões são como essa, né? Você escreve palavras que você está estudando em pedaços de papel e cole pelo seu quarto, ou ainda você procure estar falando, traduzindo as palavras do português para o inglês. Então, você vê uma palavra escrita em algum lugar e aí você traduz aquela palavra mentalmente, ou até pronunciando é até mais interessante, né? Porque você treina a pronúncia também. E aí vai. São algumas técnicas que você pode utilizar, ok? Eu vou mudar a apresentação aqui. Vou passar para o roteiro. Aqui. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Olha lá. Tá aí o roteiro, né? A tarefa 1, answer these questions. Responda a essas perguntas. E aí você tem, como você pergunta o nome de uma pessoa? Isso em inglês, né? Coloque a frase em inglês usada. Foi aquilo que eu já expliquei. A diferença é que lá tem 7, e aqui eu aumentei um pouquinho, né? Elevei a 15. Mas tudo assim, coisas, por exemplo, quantos dígitos tem o número do seu telefone? Aí você coloca lá a quantidade. Em inglês, escreva o número, tá? Não chamado por extenso. Ao se despedir de alguém, com a certeza de vê-lo no dia seguinte, o que dizemos? Coloque lá a frase que você usa em inglês. E aqui o diálogo. A tarefa 2, tá vendo? Crie um diálogo em inglês entre você e outra pessoa se conhecendo. Use as palavras que você aprendeu nessa trilha. Observe, o diálogo deve ter no mínimo 12 frases, 6 para cada pessoa. Aí você coloca o nome da pessoa, o seu aqui, antes dos 2 pontinhos, e a frase que você está de início e desenrolar da conversa. Então, colocou aqui,
fulano. Good morning, cicrano. Good morning, fulano. Cicrano. How are you, fulano? I'm fine, thanks, and you? E aí vai, desenrolando. Eu coloquei aqui uma quantidade de espaços elevado, mas você faz no mínimo 12, ok? No mínimo 12, tá bom? 6 for one. 6 para cada um. Alguma dúvida em relação às tarefas da semana? Coloque aí no chat se alguém tem alguma dúvida, ou abra o microfone e me diga. Tenho, Luciano. Como é que faz? Qual é a dúvida? Existe? Sim ou não? Então, vocês estão na sala, vocês estão dormindo, né? O meu celular travou, só pode. Ah, Luiz Felipe aqui colocou, Rafael também, beleza. Então, assim, o esquema, o mesmo de sempre, tá? Daqui para meio-dia, uma e meia da tarde, estará no Google Classroom, chegará essa aula com o roteiro e a aula, o roteiro e o formulário para responder à atividade, tá certo? Relembrando, estamos na terceira semana, dia 10 de julho. O Cauã chegou agora. Dia 10 de julho será o nosso sábado letivo de linguagens, né? Eu vou programar uma avaliação para esse dia, tá certo? Vou pegar o que a gente já fez até agora e produzir uma avaliação. Então, não vai ter aula, pretendo não fazer aula, a menos que os colegas de linguagem desenvolvam alguma outra atividade. Planejarei uma avaliação e no sábado de manhã eu coloco no sistema. Você só entra, aciona o formulário, vai lá e responde. Ok? Eu vou me despedir para poder encerrar a gravação. Goodbye. See you, primeiro ano, first year. See you next Wednesday. Ok? Em Philosophy Class. Vejo vocês na aula de filosofia na quarta-feira.